Em Gênesis, capítulo 1, verso 14, Meorot Pirkia significa luminárias do firmamento. Meorot vem de Maor, corpo que emite luz, como sol, lua e estrelas. Pirkia significa no firmamento, a grande expansão do céu criada por Deus. A expressão descreve os corpos luminosos colocados por Deus no céu para iluminar e marcar o tempo. No texto de Gênesis, capítulo 1, verso 15, Lehair al-Haaretz, para iluminar a terra, significa que Deus fez as luzes no céu, o sol, a lua e as estrelas, com o propósito de iluminar a terra. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Em Gênesis, capítulo 1, verso 16, Hakohavim quer dizer as estrelas, os pontos de luz que aparecem no céu noturno, criados por Deus para brilhar e marcar os tempos. Em Gênesis, capítulo 1, verso 17, a expressão Vaiten otan Elohim Birkia significa Deus os colocou no firmamento, indicando que Deus colocou os luminares, sol, lua e estrelas, no céu, dando-lhes um lugar visível na criação. Assim, cada um foi posto em sua posição com um propósito determinado. Em Gênesis, capítulo 1, verso 18, a expressão "e viu Deus que era bom", Vayar Elohim Kitov, mostra que os luminares colocados no firmamento para iluminar a terra e marcar os tempos estavam em plena harmonia com a ordem da criação e eram adequados ao propósito divino. Essa frase, repetida em Gênesis 1, nos versos 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 31, marca a aprovação divina sobre cada parte da criação. Gênesis, capítulo 1, verso 19. O quarto dia e os espelhos diários. Em Gênesis, capítulo 1, verso 19, a expressão Yom Revi'i, o quarto dia, marca a conclusão da criação dos luminares, sol, lua e estrelas, para iluminarem a terra e regularem tempos e estações, inclusive os ciclos sagrados. Esse dia é o espelho do primeiro. No primeiro dia, Deus separa a luz das trevas, estruturando o tempo, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versos 3 a 5. E no quarto, os luminares são estabelecidos para governar esse tempo, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versos 14 a 18. O mesmo padrão de correspondência se repete em Gênesis capítulo 1. No segundo dia, Deus separa as águas, criando o firmamento, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versos 6 a 8.
E no quinto, os seres viventes das águas e dos céus são criados para habitá-lo, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versos 20 a 23. No terceiro dia, a terra seca emerge e a vegetação aparece, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versos 9 a 13. E no sexto, os animais terrestres e o ser humano são formados para viver nesse espaço e administrá-lo, como está escrito em Gênesis, capítulo 1, versos 24 a 31. Assim, dia quarto não é apenas contagem do tempo, mas sinal da ordem e da simetria perfeita da obra criadora. Em Gênesis, capítulo 1, verso 20, a expressão Sheretz Nefesh Haya Feof significa seres vivos que se movem e aves. A palavra Sheretz indica criaturas que se agitam ou enxameiam em grande número, em especial na água, como peixes e outros animais aquáticos. Nefesh Haya quer dizer ser vivo, destacando todo tipo de criatura animada. E Veof se refere a aves ou animais que voam. Assim, o texto descreve a criação de multidões de criaturas vivas que se movem nas águas e das aves do céu. Em Gênesis, capítulo 1, verso 21, os grandes monstros marinhos, Hataninim Hagdolim, como baleias, tubarões e outros gigantes dos mares, são distintos dos seres vivos que rastejam, Nefesh Haya Haromeset, como répteis, anfíbios, peixes pequenos e criaturas marinhas que se movem rente às águas. Em Gênesis, capítulo 1, verso 22, a expressão Peru Urvu significa frutificai e multiplicai-vos, sendo um mandamento divino fundamental dado aos seres vivos. O primeiro verbo, parar, tem o sentido básico de ser frutífero ou produzir fruto, enquanto o segundo verbo, rabar, significa multiplicar, aumentar em número ou tornar-se numeroso. Estes verbos juntos formam uma expressão idiomática que denota reprodução abundante e crescimento populacional. Assim, esta bênção divina estabelece o princípio da continuidade e expansão da vida através da procriação, conferindo aos animais e, posteriormente, aos humanos, a capacidade e o propósito de povoar a terra.